Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao estudo sistematizado da doutrina espírita. Meu nome é Miécio Valt, sou voluntário no Instituto Chico Xavier, uma instituição virtual que divulga o espiritismo, e esta noite serei o facilitador de vocês. Toda segunda-feira, às 21 horas, sempre teremos um voluntário aqui discorrendo sobre a doutrina espírita. O tema dessa noite é a lei do progresso, do trabalho e da sociedade. Então vamos começar pela lei do progresso. O que é a lei do progresso, pessoal? É a aspiração pelo melhor, pelo bem, é a prova da existência em nós de um princípio superior que nos encaminha para destinos mais altos, que nos lança sempre para a frente, nos domínios do pensamento e da consciência. O progresso é uma lei que se realiza independentemente da vontade do homem. Segundo o Espiritismo, o sentido do progresso abrange a ideia de perfeição e aperfeiçoamento. A doutrina nos conta que temos dois tipos de progresso, o progresso intelectual e o progresso moral. Questão 785 do Livro dos Espíritos. Qual o maior obstáculo ao progresso moral? O orgulho e o egoísmo. Se quiser de que os homens vivam como irmãos na terra, não basta dar-lhes lições de moral, é preciso destruir a causa do antagonismo existente e atacar na origem do mal, o orgulho e o egoísmo. O progresso intelectual é bem mais rápido e fácil de conseguir, o moral demora mais. Na história do nosso planeta, logo no início da civilização, um grupo de seres com alto nível intelectual, mas sem nenhum progresso no campo moral, foi aqui enviado, como castigo, e como tinha um bom nível intelectual também para fazer o planeta evoluir. Esses seres são conhecidos como o Diabo, Lúcifer, os dragões, os magos e etc. Eles têm um tempo definido aqui na Terra. Eles são úteis enquanto o planeta estiver em fase de prova e expiação, mas danosos ao planeta em fase de regeneração. Agora imagine o desespero desses espíritos. Vamos nos colocar no lugar deles e imaginar. Você está aqui na Terra de boa, com celular, videogame, carro, todo tipo de conforto. É muito inteligente, mas não tem a mínima piedade de nada e nem de ninguém. Outro dia eu estava lendo um estudo interessante que as pessoas com mais traços de psicopatia são os executivos das empresas, tá? Que têm bem esse perfil. Então vamos lá, vamos continuar. Nosso planeta está passando do status de prova e expiação para planeta de regeneração. Então, como você não está mais em sintonia com o planeta, você vai ser relocado, provavelmente para um planeta primitivo. Isso não vai acontecer com você encarnado, ok? Sim, desencarnado. Então, chegando lá, o mundo aí na Idade da Pedra, sem celular, sem WhatsApp, sem Face, sem internet, sem carro, sem comida pronta, sem nada enlatado, sem nada congelado, você vai ter que dormir no chão, dentro de caverna úmida, pegar um pedaço de pau e sair correndo atrás dos bichos para comer. Não vai ser legal, né, pessoal? Então, os habitantes dos planetas se parecem com macacos. Imagina o desespero. Você vai se sentir completamente perdido, não vai querer encarnar nos macaquinhos lá de maneira alguma. Então vai fazer de tudo pela evolução do macaco, que terá que encarnar em algum momento, em pouco tempo, pela evolução do planeta. Tudo isso por um pouco de conforto. Um ser com inteligência muito desenvolvida e sem moral não reconhece o bem e o mal. Para ele é tudo igual. E os seres que conseguiram, além da evolução intelectual, também a evolução moral. São os bons irmãos trabalhadores, os que habitam as colônias ou trabalham aqui na Terra, resgatando os irmãos desencarnados. São os irmãos que nos auxiliam nos centros espíritas. Me lembro agora da Patrícia, do livro Violetas na Janela. Ela foi convidada para ir um nível acima das colônias que conhecemos. Ela conseguiu isso por causa de merecimento, ok? Mas também tinha uma boa evolução moral para ser digna. Todos vamos um dia sermos espíritos evoluídos, intelectualmente e moralmente. E quanto mais você se esforçar, menor será seu caminho, colecionará menos dores e tristezas. Todos os caminhos levam ao Pai. Então, por que não nos esforçarmos em nossa reforma íntima e agilizarmos o caminho? Desta maneira, traremos menos sofrimento,
para nós mesmos e também alegrias para todos os nossos amigos e familiares. Vamos falar um pouquinho agora sobre a lei do trabalho. Questão 674. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Questão 675. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Não, o espírito também trabalha, como o corpo. Toda ocupação é útil. Tudo na natureza trabalha, como você trabalham também os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que se dispõe, se limita a cuidarem da sua própria conservação. Daí vem o trabalho do homem, que além de conservar o corpo, tem o desenvolvimento da faculdade de pensar. Questão 678. Em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de um benefício. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possui bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Do trabalho material, talvez, não porém da obrigação de tornar-se útil conforme os meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a de outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse dos bens materiais e lhe garantiram a existência, não está constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões praticar o bem lhe proporcionam o adiantamento que lhe foi feito. Então vamos dar uma traduzidinha aqui, que às vezes dá uma enroladinha na gente ler alguma passagem, ok? Então o homem aqui que ele trata, ele tem bens materiais o suficiente para não trabalhar, não ter a necessidade que a gente tem de acordar todo dia e encarar um trabalho, ok? Mas a responsabilidade dele de ser útil aos seus semelhantes e de praticar o bem às pessoas à sua volta é muito maior. Ok, pessoal? Vamos falar agora de trabalho voluntário. Você já pensou em fazer trabalho voluntário em alguma ONG na sua cidade? Ou ajudar alguma família carente? Ou até mesmo cuidar da sua vozinha que está na cama? Já pensou em ir no asilo e ajudar a dar comida para os velhinhos? Parar um pouco e ouvir a história que eles lhe quiserem contar? Você não imagina a felicidade que isso gera para eles. Se programe, conheça as ONGs de sua cidade, se voluntarie em alguma delas, nem que seja por 2 horas por semana. Joana de Ângeles nos diz que, através do trabalho, o qual não decorre troca nem permuta de remuneração, ele se modifica, crescendo no sentido moral e espiritual. Através da autodoação, consegue superar-se, revelando-se instrumento da misericórdia divina na construção da felicidade para todos. Um trabalho voluntário muito importante é a doação de sangue e de órgãos. Tá? Outro dia eu fiz um podcast sobre o tema. Entre no site do Instituto Chico Xavier, www.institutochicoxavier.com, clique em seminários e depois em podcast espírita, é o podcast 16, doação. Não dá para a gente entrar um pouco mais fundo aqui, pessoal, porque a gente tem um tempo determinado de mais ou menos 30 minutos para cada aula, ok? Então a gente vai se focar mais no tema aqui, mas se vocês quiserem ouvir lá, a gente trata o tema da doação com um pouco mais de profundidade. O repouso, pessoal, aquele repouso gostoso, deitar, esticar, relaxar um pouquinho. Questão 682. O repouso, sendo uma necessidade após o trabalho, não é também uma lei natural? Então, pessoal, o repouso sendo uma necessidade após o trabalho, não é também uma lei natural? Sem dúvida, o repouso repara as forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência para que se eleve acima da matéria. Durante a noite, em nosso descanso, o espírito sai do corpo, vai encontrar amigos e fazer coisas que se sintonizem com ele.
Eu espero sinceramente que você vai estudar, tá? Aproveite o tempo de descanso para estudar na espiritualidade. E naqueles sonhos assim que parecem os mais reais, normalmente são aqueles que você se lembra das saídas. Aí você já vai saber o que você anda aprontando de noite, ok? Questão 683, pessoal. Qual é o limite do trabalho? O limite das forças. Entretanto, Deus deixa o homem livre. Vamos falar sobre a vida em sociedade. E aqui tem o pensamento do Gandhi. Faz da tua vida um reflexo da sociedade que desejas. Ok? Então vamos mudar as outras pessoas pelo nosso exemplo. As palavras não têm não são tão efetivas, ok? O exemplo é muito mais. Emmanuel nos diz que somente o nosso trabalho coletivo pode engrandecer ou destruir o organismo social. Só o organismo social pode tornar-nos individualmente grandes ou miseráveis. A vida social é uma lei da natureza e que o homem não pode se esquivar nem sem prejudicar-se, pois é por meio do relacionamento entre os seus semelhantes que ele desenvolve as suas potencialidades. Deus lhe deu a fala e outras faculdades necessárias para que, através da vida em sociedade, pudesse evoluir. Não se esqueça de que você tem 2 orelhas e uma boca. Eu não preciso comentar, né? 2 orelhas para ouvir e somente uma para falar. A sociabilidade é instintiva e obedece ao imperativo categórico da lei do progresso que rege a humanidade. Ensina Rodolfo Caligares, no seu livro As Leis Morais, que Deus, em seus sábios desígnios, não nos fez perfeitos, mas fez-nos perfectíveis, assim para atingirmos a perfeição a que estamos destinados. Todos precisamos uns dos outros, pois não há como desenvolver e aperfeiçoar nossas faculdades intelectuais e morais, senão no convívio social. Nessa permuta constante de afeições, conhecimentos e experiências, sem a qual a sorte do nosso espírito seria o embrutecimento e o enfraquecimento. Na questão 768 do Livro dos Espíritos, Kardec ensina que homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas unem umas às outras e se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. A história da humanidade revela-nos que o homem sempre vive em grupo, sendo por isso definido como um ser social. Assim, a evolução do homem está escrita na história de suas instituições, das quais a família é a principal delas. Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, nos define a família. A família é a abençoada escola de educação moral e espiritual, oficina santificada, aonde se lapidam caracteres, laboratório superior em que se cauteiam sentimentos, estruturam aspirações, refinam ideias, transformam mazelas antigas em preciosas possibilidades para a elaboração dos místeres edificantes. O Espiritismo nos esclarece que os espíritos são herdeiros de si próprio e que a tarefa dos pais é de orientar os filhos, dando-lhe apoio e sustentação para caminharem na busca da perfeição. A doutrina espírita traz ao nosso conhecimento outro tipo de família, além dessa constituída pelos familiares consanguíneos. A família espiritual, que é constituída por espíritos que têm afinidade moral e intelectual. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são normalmente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Os verdadeiros laços de família não são da consanguinidade, e sim da simpatia, a comunhão de ideias, aos quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Há, pois, 2 espécies de famílias: as ligadas por laços espirituais e as ligadas por laços corporais. As primeiras são duráveis e se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de várias encarnações. As segundas são frágeis, se extinguem com o tempo.
Apesar da fragilidade da maioria dos laços corporais, a família terrena é a instituição divina que tem por finalidade estreitar os laços sociais, ensinando-nos a amarmos como irmãos. Esse aprendizado da fraternidade vai se efetuando nas famílias, inicialmente com relações afetivas frágeis, até que se estabeleçam relações de amizade recíproca de forma sublimada. A convivência em família tem como objetivo desenvolver amizade e simpatia entre as criaturas. É incontestável que a família é a instituição mais importante em função de sua ação educadora. Por trás de todos os grandes problemas familiares e sociais está o egoísmo, que torna as pessoas limitadas na sua visão do mundo e de si próprias. Daí a importância de conhecer-se a si mesmo. Para nós, pais e mães de família, a responsabilidade é imensa, pois podemos ou não ter sucesso em educar espíritos que precisam de nós para conseguir pelo menos um pouquinho de evolução. Filhos que advêm de um casamento com amor, carinho e compreensão costumam ser pessoas mais calmas e tranquilas. Infelizmente, o contrário também é verdade. Outro dia fiz um podcast no qual a finalidade do mesmo é tratar a urgência e a imensa importância da nossa família, das nossas responsabilidades e o que isso influi em nosso futuro e das pessoas à nossa volta. Quando puderem, vão conhecer lá o meu podcast. Entre no site do Instituto Chico Xavier, que é o www.institutochicoxavier.com, clique em Seminários e depois em Podcast Espírita. É o podcast número 17, Reencarnação, Família e Você. Você ganha ou perde? Questão 766. A vida social está em a natureza? Certamente Deus fez o homem para viver em sociedade, não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Vamos falar agora sobre vida de isolamento, voto de silêncio. Questão 767. É contrária à lei da natureza o isolamento absoluto? Sem dúvida. Pois por que instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso auxiliando-se mutuamente? Questão 768. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer ao sentimento pessoal, ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? O homem tem que progredir. Isolado não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se enfraquece. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas se juntam umas às outras e se completam, para lhe assegurar o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando um dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Questão 769. Concebe-se como princípio geral a vida social esteja na natureza, mas, uma vez também, todos os gostos estão na natureza. Por que será condenável o do isolamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece ter isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? Duplo egoísmo. Questão 771. Que pensar dos que fogem do mundo para se voltar ao mister de socorrer os desgraçados? Lembrando que essa é uma linguagem antiga, tá, pessoal? Por isso que ele está escrito aqui, os desgraçados. Hoje a gente já não usaria esse termo. Esses se elevam, rebaixando-se, têm o duplo mérito de colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem, obedecendo a lei do trabalho. Essa questão aqui é muito importante, merece mais uma pequena reflexão, ok, pessoal? Então, aqui ele fala da importância de deixarmos algum gosto, algum plano nosso para ajudar o nosso próximo. Não estou falando que é para a gente abandonar a nossa vida, não. Abandonar nossos planos, nossa família, nosso trabalho, não. Mas tirar aí uma horinha ou outra de nossos momentos de lazer e ajudar o próximo, o trabalho voluntário, ok?
Questão 772. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas, desde a mais remota antiguidade? Perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e porque Deus concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio pões em prática o recolhimento. Teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, obedecem à boa intenção os que se consideram essas privações como um ato de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdades da lei de Deus. Então aqui, pessoal, vamos fazer uma ligeira interpretação também. Ele fala do pessoal do voto de silêncio. O silêncio é importante, tá? Numa discussão você ficar em silêncio para que ela não vá para frente, numa rodinha de fofoca você ficar em silêncio até se sentir incomodado e sair fora, tá? Para que você não duplique as coisas que estão ali, nem trabalhe as energias densas ali do momento. O que ele está falando, o voto de silêncio, que é uma besteira, a pessoa não querer falar nunca mais, porque ela acha que as pessoas não são dignas de ouvir. Tá? Normalmente são pessoas presunçosas, que acham que são mais inteligentes que os outros e os outros não merecem ouvir o que ela tem a falar. Isso não é legal, ok? O voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de isolamento, preza o homem das relações sociais, que eles podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. A solidão contraria o próprio instinto de conservação e da perpetuação da espécie, não contribuindo para o progresso, embrutecendo e também enfraquecendo o homem. Aqueles que se isolam fugindo do convívio social revelam uma dose de egoísmo, sendo condenado quando essa conduta não é de utilidade para outros. Então, pessoal, aqueles que se isolam na sociedade não vão casar, não vão ter seus filhos, não vão provavelmente seguir os planos pré-encarnatórios que foram estabelecidos antes de a gente ser aqui, vão perder uma boa oportunidade durante a vida. Aqueles cuja retirada do convívio social tem por fim prestar serviço ao próximo terão a seu favor a prática da lei do trabalho e da caridade. Vamos ver agora, pessoal, 2 vídeos que falam sobre trabalho voluntário. Maria Tereza é fiel no compromisso com a solidariedade. Todas as manhãs ela vai ao Hospital do Câncer em Uberlândia para fazer companhia às crianças em tratamento. Se você faz alguma coisa para o bem do próximo, com certeza vai reverter em dobro para você. No ambiente colorido e cheio de energia, Leonardo usa as notas musicais para chamar a atenção. Entra na minha casa. A gente pensa que é um ambiente de tristeza, mas a gente com a música faz as pessoas perceberem que tem outras coisas. Desde 95, o Hospital do Câncer conta com um núcleo de voluntários. Mais de 400 pessoas participam deste projeto. E elas têm um objetivo: humanizar o ambiente hospitalar. Antes de começar, ele passa pela coordenação da equipe, então recebe as instruções, depois conversa com a coordenadora geral. Esta mulher se esconde no anonimato para ajudar. Samaritano, bom dia. A voz dela é uma das que atendem no Centro de Valorização da Vida, o CVV. Hoje eu não consigo definir a minha vida particular com o trabalho voluntário. É tudo uma coisa só. Por telefone, os voluntários do CVV prestam apoio emocional. Para quem está do outro lado da linha, o que parece um ato simples pode significar a opção por continuar vivendo. Eu tenho que ser uma página em branco para que o outro escreva a história dele, né? Ou seja, eu preciso de estar bem para poder compreender, aceitar e respeitar o outro. A experiência de Vanusa como voluntária serviu como degrau para a carreira profissional. Hoje ela coordena um grupo da Ação Moradia, que ajuda a qualificar pessoas de baixa renda. Você aprende e tem a oportunidade de ensinar o que você aprendeu. Eu queria que você pensasse seriamente no trabalho voluntário. Você já pensou quanta gente faz trabalho voluntário sem ganhar absolutamente nada, no mundo dinheirista, como a gente chama, no mundo egocêntrico, egoísta? E você já viu como essas pessoas se sentem felizes, como elas se sentem bem, como elas não abandonam o trabalho voluntário? Que segredo é esse? O que será que está por trás disso? Lembre,
da importância de você desenvolver em você essa atitude de servir alguém, essa atitude de fazer alguém feliz, esse verdadeiro amor. Amar é fazer o outro feliz. Aí você vai ser realmente mais feliz. É impressionante a gente ver em todas as áreas, né? Na saúde, no meio ambiente, em todas as áreas, com crianças, pessoas doando seu tempo, doando sua energia, seu conhecimento, seu dinheiro para fazer alguém feliz, sem nenhum retorno. Pense você que esteja aí me ouvindo, pense no que você podia fazer, não só para ajudar o mundo a ser melhor, mas para ajudar principalmente você a ser mais feliz. Pense nisso, querido. Sucesso. Então, pessoal, você perdeu algum estudo aí, alguma segunda-feira você não pôde estar aqui, de repente está trabalhando com sono? Então, entra no site www.institutochicoxavier.com, menu Seminários, Estudo da Doutrina, ok? Ou a gente tem aqui o link direto que vocês podem copiar. Ali vão estar gravados todos os estudos que todos os facilitadores aqui passaram, ok? Normalmente é um dia após o estudo para que ele entre no site. Também convido vocês para conhecerem o Podcast Espírita, o meu podcast. Entre no site www.institutochicoxavier.com, menu Seminários, e logo após clique em Podcast Espírita. Convido vocês também a se inscreverem no meu canal lá do YouTube, ok? Tá o link aqui embaixo. Assim, toda vez que eu colocar um vídeo, você vai ser avisado. Alguém tem alguma dúvida? Vocês podem fazer a sua pergunta agora mesmo, ok? Ou vocês podem escrever para o faleconosco@institutochicoxavier.com, tá? Vocês colocam lá a sua dúvida e a gente responde, ok? Já que ninguém se pronunciou, vamos seguir em frente. Eu quero agradecer a presença de todo mundo, muito obrigado por todo mundo estar aqui, que todos tenham uma ótima semana. Espero que vocês pensem um pouco em tudo que a gente passou aqui no estudo, pensem no trabalho voluntário, pensem numa vida em sociedade, pensem em como fazer isso da melhor maneira e não se deixar levar pela sociedade por esses valores tão distorcidos que a gente tem hoje, ok? Então estamos aqui toda segunda-feira às 21 horas. Muito obrigado.